Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas atualizações aí para vocês sobre essa batalha jurídica, essa batalha histórica aí, né, cara, que tá acontecendo nos tribunais entre Amber Heard e Johnny Depp. Eu vou trazer algumas informações de depoimentos que saíram atrás e também como algumas manchetes corroboram com esses depoimentos, beleza? Eu vi uma notícia aqui, cara, do site Deadline, e que tá mostrando, assim, um movimento meio estranho por parte da equipe da Amber Heard, mas eu não sei até que ponto isso já é previsto no julgamento dos Estados Unidos, eu não sei como é que funciona a lei lá, mas pelo que eu tô entendendo, a Amber Heard, como eu já disse aqui, ela pode começar a depor agora no tribunal a qualquer momento, só que quando a equipe do Johnny Depp terminar agora essa fase do processo de convocar suas testemunhas e tudo mais, quando for passar agora para a vez da Amber Heard, nesse intervalo, a equipe da Amber Heard e advogados podem solicitar um arquivamento do processo, então o julgamento terminaria ali, ele seria arquivado. E é isso que está falando, pelo menos, essa manchete aqui do Deadline. Como vocês podem ver, está escrito aqui: espera-se que Amber Heard apresente uma moção para lançar um caso de 50 milhões de dólares para Johnny Depp. Movimento obrigatório, entre aspas, espera-se que fale. Essa tradução não ficou boa aqui da manchete, mas logo aqui no primeiro parágrafo vocês vão entender. Exclusivos. Advogados de Amber Heard estão planejando pedir a um juiz da Virgínia na terça-feira que arquive o caso de difamação de 50 milhões de dólares de Johnny Depp contra seu cliente. No entanto, é quase certo que a equipe de defesa ficará aquém e eles sabem disso. Então aqui eles estão falando que isso provavelmente não vai acontecer, e é verdade, porque eu acho que o Johnny Depp tem um caso bem sólido, e vou mostrar agora umas testemunhas importantes que tiveram ontem mesmo, falando sobre o prejuízo que o artigo da Amber Heard gerou na vida do Johnny Depp, quantos papéis ele perdeu, né, cara, e como ele se tornou meio que um páreo ali para Hollywood. Eu acompanho o julgamento por esse canal aqui, tá? Como eu já revelei para vocês, caso alguém manje de inglês aí queira acompanhar também, é esse canal aqui, Law and Crime Network. E eles transmitem ao vivo o julgamento e eles também fazem aqui pílulas, cortes, com algumas informações bastante interessantes. E tem dois depoimentos ontem que eu acho muito importantes para você saber, para você dar uma olhada, conferir, que é um especialista em Hollywood e também é um analista forense que confirmou aí que o Johnny Depp perdeu diversos papéis e se tornou uma persona não grata em Hollywood. Você tem esse e você tem também o depoimento de um ex-agente Johnny Depp, outro ex-agente, teve um também que já comentou anteriormente, o agente Jack Wigham, e ele confirmou aí que o Johnny Depp perdeu papéis importantes após esse artigo da Amber Heard. Você tem aqui, ó, esse depoimento aqui de um especialista, por exemplo. Então esse aqui é o depoimento do especialista, né, cara, forense, e aqui no título diz logo: o artigo de Amber criou uma cultura de cancelamento em torno de Johnny Depp, diz Hollywood Insider. Aqui na descrição já dá para ver basicamente o que ele disse. Durante seu depoimento, o especialista em Hollywood e analista forense técnico Richard Marks testemunhou que o artigo de Amber Heard criou uma cultura de cancelamento em torno de Johnny Depp em Hollywood. Ele afirmou que nenhum estúdio queria fazer filme com Depp devido a fatores de risco relacionados ao artigo. E falando agora também sobre o outro depoimento do ex-agente do Johnny Depp, assim, eu vou pegar uma matéria para a gente se basear e fazer um resumo aqui rapidinho para falar os principais pontos aí do que ele citou. Tem essa matéria aqui do Daily Mail, que publicou um resumo, né? Eles publicam sempre um resumo da notícia. Eu vou me basear aqui para vocês verem o que ele disse. O editorial de Amber Heard foi catastrófico para a carreira de Johnny Depp, diz agente do ator, que revelou que ele deveria ganhar 22,5 milhões de dólares pelo sexto filme dos Piratas do Caribe, mas foi retirado da franquia. Então, cara, só no papel de Jack Sparrow no Piratas do Caribe ele perdeu aí 22,5 milhões de dólares, segundo o ex-agente. O agente de talentos de Johnny Depp, Jack Wigham, revelou que o ator assinou um acordo de 22,5 milhões para reprisar seu papel com o Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe 6. Wigham testemunhou na segunda-feira que o editorial de 2018 de Amber Heard no Washington Post foi catastrófico para a carreira de Depp e dificultou para ele conseguir papéis. Ele observou que o artigo foi bastante chocante porque foi a primeira vez que ouviu uma alegação de abuso sexual. Nos 2 anos após a publicação do editorial, entre dezembro de 2018 e outubro de 2020, Depp apareceu em filmes de estúdio 0. No caso da forma que apareceu em 0 filmes de estúdio, né?
disse o Reagan no tribunal, falando que ele não participou mais de filmes mainstream. Ele disse que Depp conseguiu um lucrativo acordo com a Disney para retornar como Capitão Jack Sparrow, mas em 2019 soube que o estúdio decidiu seguir uma direção diferente. E aqui tem umas passagens importantes que eu queria ler para vocês também, porque existem outros filmes do Johnny Depp fora esses que comprovam também essa cultura do cancelamento em torno do ator e como Hollywood fez de tudo para boicotar Johnny Depp desde que esse artigo foi lançado. Eles falam aqui sobre um filme chamado Minamata. E esse filme enfrentou várias polêmicas e não foi lançado devidamente, simplesmente por ter a participação do Johnny Depp. Como está escrito aqui, ó, Minamata deveria começar as filmagens em janeiro. Foi muito difícil manter o Minamata unido. O financiamento ficou instável, a taxa de Johnny Depp caiu para salvar o filme, acrescentou o agente. Wingham disse após o editorial que era impossível conseguir um filme de estúdio para ele, que é o que normalmente estaríamos focados. É assim, essa questão do Minamata é muito importante, né, cara? E eu vou mostrar para vocês porque saíram, inclusive a mídia publicou várias matérias falando a respeito disso, da dificuldade que o filme teve em ser lançado. Eu tenho essa matéria aqui, ó, do site Gaúchas, e a manchete que diz o seguinte: Johnny Depp diz ser alvo de boicote em Hollywood. Acusado de agredir ex-esposa, ator relatou ter enfrentado 5 surreais anos com demissão e filme não lançado. Em sua primeira entrevista depois da demissão da franquia Animais Fantásticos, o ator Johnny Depp afirmou que está sendo boicotado por Hollywood. O artista disse que tem enfrentado 5 surreais anos após as acusações de agressão doméstica de sua ex-esposa Amber Heard. O relato ao jornal britânico The Sunday Times, Depp argumentou que uma prova do boicote é que o último filme do qual fez parte, Minamata, de Andrew Levitas, não foi lançado nos Estados Unidos. No longa, ele interpreta W. Gene Smith, um fotojornalista americano que ajudou a expor os trágicos efeitos do envenenamento por mercúrio nas comunidades costeiras japonesas na década de 1970. Isso afeta aqueles retratados em Minamata e as pessoas que passaram por experiências semelhantes, e tudo isso por causa de um boicote de Hollywood contra mim. Um homem, um ator em uma situação desagradável nos últimos anos, questiona. O diretor da produção também se manifestou sobre o caso, acusando a MGM de não divulgar o longa por conta da presença de Depp. A acusação de Amber Heard vem em 2016, chegando a ser levada a julgamento. Desde então, alguns estúdios têm cortado o ator, que também tem histórico de ser violento em sets de filmagens de seus filmes. Olha isso, cara. É pra vocês verem como a mídia funciona, velho. Cara, que isso, Gaúcho? Vocês estão de sacanagem comigo. Na entrevista ao The Sunday Times, Depp, né? No caso aqui tá escrito Deep, mas é Depp, Gaúcho. Depp ainda declarou que está caminhando para onde eu preciso para trazer as coisas à luz, e agradeceu o apoio de fãs que continuam defendendo. Eles sempre foram meus empregadores, todos são nossos empregadores, eles compram ingressos, eles enriqueceram todos aqueles estúdios, mas eles, os estúdios, se esqueceram disso há muito tempo. Certamente eu não esqueci, disse Depp. Cara, Johnny Depp aqui muito based nessa colocação. É o que eu falo aqui também, cara. Coloque seu dinheiro aonde você se sinta prestigiado. Não dê dinheiro para quem caga na sua cabeça, para quem caga para você, para quem te insulta, para quem te chama de machista, te chama de preconceituoso, para a empresa que faz isso, cara. Você tem a obrigação moral de fazer isso, cara, de mandar esse elite se fuder. Continuando, eu tenho orgulho dessas pessoas pelo que estão tentando dizer que é a verdade que eles estão tentando divulgar, já que ela não aparece na mídia. É um longo caminho que às vezes se torna difícil, às vezes simplesmente estúpido. Mas eles continuam na jornada comigo, é por eles que eu vou lutar, sempre até o fim, seja ele qual for, acrescentou. E é isso, cara, esse filme Minamata, ele enfrentou problemas para conseguir ser lançado. Tem outra manchete aqui que eu vou ler para vocês, essa matéria que é do Olhar Digital, e diz o seguinte: Minamata, filme de Johnny Depp, será finalmente lançado nos Estados Unidos. Em alguns meses após Johnny Depp criticar Hollywood afirmando estar sendo boicotado devido ao atraso do lançamento de seu filme Minamata, o longa finalmente ganhou uma previsão para chegar às telonas a partir de 15 de dezembro, conforme revelou o tabloide Deadline. Contudo, a estreia não será feita pela MGM, a empresa de distribuição de filmes que era responsável pelo lançamento. Agora o projeto passa a ficar sob responsabilidade da produtora italiana Ervolino e Lady Bacardi Entertainment, em parceria com a Samuel Goldwyn Films. Então, vejam bem, a MGM não distribuiu o filme do Johnny Depp, e é um grande estúdio de Hollywood. Então aqui fica claro, cara, como Hollywood realmente
boicotou todos os filmes que tinham a presença do Johnny Depp. Tem outros filmes também, cara, do Johnny Depp, alguns projetos que já estavam em andamento nessa época e que tiveram zero marketing, as pessoas nem sabiam. Tem um filme até muito bom chamado City of Lies, que vou mostrar pra vocês aqui, ó, Cidade de Mentiras. E assim, eu gostei até bastante desse filme e muita gente nem sabe, velho, que esse filme existe. E é uma história muito interessante que eu gosto, que é a história do assassinato do Tupac, do Notorious Big, cara, que são dois rappers bem famosos aí. E é uma história, cara, interessante. E esse filme é baseado em fatos reais sobre a investigação desse assassinato. E muita gente nem sabe que esse filme foi lançado, cara, justamente porque foi um desses projetos aí, tipo Miramata, que foi abafado por Hollywood e não teve marketing nenhum. E muitas pessoas nem sabem que esse filme foi lançado. Então, cara, é um filme muito bom também. Se você não conhece, eu recomendo esse filme. E muita gente me perguntou sobre esse abaixo-assinado que eu divulguei aqui num vídeo recente. Tem um abaixo-assinado pedindo para demissão da Amber Heard do papel de Mera, de Aquaman. E assim, as pessoas me perguntaram se isso não estimularia a cultura do cancelamento, como eu já disse aqui nesse canal diversas vezes que eu sou contra. E, cara, eu não acho que isso seja verdade. Como eu explico aqui, cara, quem foi cancelado, pessoal, nessa história, vocês precisam ter a perspectiva clara. Quem foi cancelado nessa história foi o Johnny Depp. E os canceladores foram a Amber Heard e os estúdios de Hollywood. Eu acho que a questão aí é que enquanto nós continuarmos em silêncio e esses canceladores e essas mulheres aproveitadoras continuarem seguindo sem sofrer nenhum tipo de consequência pelos seus atos, essa cultura do cancelamento vai continuar e homens continuarão sendo vítimas aí e terão suas vidas arruinadas. Então a gente precisa combater a cultura do cancelamento, a sociedade precisa reagir a isso para que isso justamente acabe, para que mais pessoas inocentes não sejam prejudicadas. A gente vive aqui no Brasil, cara, por exemplo, e o que a Nájila Trindade sofreu depois de fazer o que ela fez com o Neymar? Nada. Quantos dias na prisão essa mulher passou? O que ela teve que fazer? Nada, absolutamente nada. É normal uma mulher tentar simplesmente destruir e arruinar a vida do homem, cara. Então, a mesma coisa agora sobre a Amber Heard. Esses profissionais envolvidos nessas produções que tiveram lançamento aí adiado, que não tiveram marketing, que floparam na bilheteria, todos os profissionais fora o Johnny Depp envolvidos aí nesses filmes, que são dezenas, estamos falando de dezenas de pessoas, dezenas de famílias que foram prejudicadas por causa do artigo da Amber Heard. Então, pessoal, é isso. A gente precisa manter aqui a perspectiva correta sobre esse caso, onde o cancelado foi o Johnny Depp e isso gerou um efeito cascata que prejudicou várias pessoas ao seu redor e continua repercutindo até hoje. Então, a gente tem um lançamento aí do filme do Aquaman e as pessoas não estão querendo apenas assinar essa petição, as pessoas estão querendo boicotar. Então, o que o Jason Momoa, o James Wan e outras pessoas aí envolvidas nessa produção tem a ver com isso? Que culpa eles têm pela atitude aí da Amber Heard em criar esse artigo para difamar o Johnny Depp? Então não é justo o erro da Amber Heard respingar em outras pessoas inocentes que não tem absolutamente nada a ver com isso. É isso que eu acho. Então, assim, a Warner também que se meteu aí, cara, nesse problema e agora ela que tem que se resolver. Ela errou ao demitir o Johnny Depp. Se ela tivesse ficado em silêncio, pelo menos, talvez a imagem dela não estaria tão ruim aí com os fãs. Mas enfim, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É claro que essa é apenas a minha opinião. E agora vamos falar aí sobre o julgamento. O que vocês acham aí? Vocês acham que a defesa da Amber Heard vai conseguir aí arquivar esse processo depois de tudo que foi mostrado aí, de todo o prejuízo que o Johnny Depp mostrou aí, que a sua carreira sofreu após esse artigo aí da Amber Heard? Comenta a sua opinião aí, comenta o que vocês acham disso tudo, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até o próximo. Valeu!